hashtag 057, Apocalipse, estudando as profecias. Queria desde já abrir um parênteses aqui para vocês entenderem bem o que a gente vai ver aqui, que ainda há uma confusão na cabeça de muita gente, achando que Jesus é eterno. Ele passou a ser eterno assim como nós, a partir do momento que foi criado. Ele não existia desde o início com Deus. Ele não é um poder igual ao de Deus, não é isso. Ele é um espírito de elevadíssimo poder, que já pode dizer, sou um com o Pai, porque ele representa Deus para nós aqui na Terra, é o nosso Deus aqui na Terra, não é o Deus total, o Criador do Universo, o que nos criou, porque o que nos criou, criou Ele também. Então vamos entender bem isso aqui, porque o Apocalipse é uma linguagem muito, que pede muita atenção, um estudo minucioso. Então vamos lá. Ao Cordeiro, assim como ao Pai, que está sentado no trono, é rendido louvor neste cântico de adoração. Grande número de comentadores, estudiosos do Apocalipse, principalmente, viram aqui uma prova de eternidade do Cristo com o Pai. Aliás, dizem eles, não se atribui, ou não se atribuiria aqui a criação, a adoração que pertence exclusivamente ao Criador, mas eis a conclusão necessária. Conquanto Jesus, como Filho gerado, não possui com o Pai uma coexistência, uma coeternidade de existência pretérita ou passada. O começo da sua existência é anterior a toda a obra da criação em relação ao qual ele é criador, justamente com Deus, no caso, ao planeta Terra. Só, não o universo. Então, a gente pode entender isso estudando lá. João, capítulo, Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 1, versículo de 1 a 3, né? No seu Evangelho, Evangelho de Jesus. Ou São Paulo aos Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Não podia o Pai ordenar que se prestasse ao tal ser adoração igual à sua, por se tratar de idolatria da parte dos adoradores? Bom, ele o elevou à posição em que é próprio ser adorado. E, além disso, ordenou que se lhe prestasse adoração. E não teria sido necessário se ele fosse igual ao Pai na eternidade de existência. Quer dizer, se Deus ordenou isso, é porque Deus é superior ao Cristo. O próprio Cristo declara, como o Pai tem a vida em si mesmo, assim ele deu ao Filho ter a vida em si próprio. Como deu a nós, Deus nos deu também. Evangelho, segundo São João, capítulo 5, versículo 26. Só que nós estamos numa distância infinita em relação ao Cristo. O Cristo já está lá no governo com a capacidade do poder sideral. Nós estamos aqui no segundo mundo mais inferior da escala evolutiva. Bom, o Pai exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo o nome. São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 9. E o próprio Pai, que é Deus eterno, declara que todos os anjos de Deus o adorem. São Paulo aos Hebreus, capítulo 1, versículo 6. Estes testemunhos mostram que Jesus é agora objeto de adoração igualmente com o Pai eterno, mas não provam que tenha com ele uma eternidade de existência passada. Apenas Deus determina, determina que adorem o Cristo também, por causa da sua vitória, voltando da glória, ou voltando da gloriosa cena antecipada no versículo 13, aos acontecimentos que ocorrem perante ele, no santuário celeste, o profeta ouve as quatro criaturas viventes, né, ou as quatro criaturas vivas, clamando, ou exclamando, Amém. O que é que nos devem dizer isso? Amém, porque o Cristo é a nossa esperança. Até quando suportaremos o espetáculo dantesco da vida aqui embaixo, do jeito que ela é? Quem é que está satisfeito com os governos do mundo? Quem?
Em que lugar deste mundo alguém pode dizer, existe aqui felicidade? Em que povo? Que povo pode falar isso? Em que nação algum povo pode dizer, eu estou feliz? Pois bem, felicidade só com Cristo, só quando Ele voltar. Só quando Ele se estabelecer aqui na terra o seu governo divino. Esta é a hora de dar o Apocalipse. Todas as criaturas sedentas de Cristo Jesus, sedentas da luz divina. Vamos agora ao capítulo 6, versículo 1 e 2 do Apocalipse. E havendo o Cordeiro de Deus aberto, um dos selos, agora começamos os selos, né? Olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como voz de trovão, vem e vê. E olhei e eis um cavalo branco. Outra coisa importante para a gente já ir registrando. E o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Vemos então aqui que depois de tomar o livro, o Cordeiro, isto é, o Cristo, procede imediatamente a abertura de um dos selos, o primeiro selo. A atenção do apóstolo é chamada para as cenas que ocorrem debaixo de cada selo. Mas os 7 aparecem com uma incidência notável. Em todas as páginas deste livro extraordinário, que é o Apocalipse de Jesus, segundo São João, 7 significa plenitude, perfeição. Não é à toa que as nossas vidas mudam de 7 em 7 anos. Só prestar bem atenção. Note isso em nossas vidas, né? A cada 7 anos muda muita coisa. Pois bem, os 7 selos abrangem toda classe de acontecimentos até o fim do tempo da prova. Por isso mesmo não se pode dizer, como pretendem alguns, que os selos se referem a uma série de acontecimentos que chegam talvez apenas até o campo de Constantino e que as trombetas se refiram a outra série desde aquele tempo em diante. Bom, as trombetas referem-se a uma série de acontecimentos que ocorrem ao mesmo tempo em que os acontecimentos dos selos, mas com um caráter inteiramente diverso. Vamos entender bem isso aqui. Uma trombeta é um símbolo de guerra. Por isso, as trombetas significam grandes comoções políticas que haviam de se dar entre as nações durante a dispensação cristã. Os selos representam acontecimentos de caráter religioso. Eles contêm a história da Igreja Universal. Não vamos confundir, tá? Não vamos confundir. Isto é, de toda a cristandade, desde o início da era chamada cristã até a volta do Cristo de Deus. Bom, alguns estudiosos do Apocalipse levantaram uma questão acerca do modo como estas cenas foram representadas perante João, né? João Evangelista, o profeta, na ilha de Patmos. Tratava-se apenas de uma descrição escrita dos acontecimentos que era lida para ele, à medida que era aberto cada selo sucessivamente, ou se tratava antes de uma ilustração pictórica dos acontecimentos que o livro continha e que era apresentado à medida que os selos eram desatados, ou era uma representação cênica que passava diante dele, em que os diferentes atores avançavam e desempenhavam os seus papéis. Continuaremos na hashtag posterior.